Vou entrar num assunto, e para mim é um assunto de extrema importância. Vamos falar sobre oração. Oração é o último conceito do nosso credo que nós vamos tocar. E hoje vou fazer uma intermediação entre o assunto anterior e oração. Estávamos falando sobre o diabo, nosso último assunto. E como isso tem muito a ver com oração, eu quero terminar esse assunto. Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Romanos. Falei Evangelho de Romanos para provocar você mesmo, né? Capítulo 16, versículo 20. Entendendo que temos nesta figura uma grande fonte de lucro para os menos escrupulosos, vou tentar desmistificar este assunto para que nós nos sintamos seguros e saibamos que nós pertencemos a um Deus que é soberano e domina sobre tudo e sobre todos. Que nós estamos seguros nas suas mãos, que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Eu via esta semana, aqui na nossa oficina de comunicação, os meninos estavam postando um vídeo do YouTube, onde um determinado bispo de uma determinada igreja, para motivar as ofertas para a construção de um empreendimento daquela denominação, ele traz para a plataforma da igreja, para o lugar onde se comunica a verdade, ele traz um indivíduo pseudamente endemoniado para fazer uma entrevista. E ele pergunta àquela pessoa, entre aspas, endemoniado, o que vai acontecer com esta pessoa que ofertar para esse projeto da construção deste empreendimento da igreja. Aí o indivíduo falava com uma voz rouca, simulando a voz de um demônio: vai prosperar. E o que vai acontecer com quem não contribuir? Tá lascado. Eu vou atormentar. Então imagina que este tal diabo gera uma fonte de lucro inesgotável. Eu temo que nós tenhamos mordido a isca errada na história e tenhamos em nós um entendimento de um diabo maior do que ele de verdade é, mais poderoso do que de fato ele é, que assusta muito mais do que de fato deveria assustar. Temo que nós estejamos com a mesma visão daqueles 10 espias que entraram na terra da promessa e voltam para declarar a Moisés: aos nossos olhos somos como gafanhotos diante deles. Ou seja, quando você tem uma visão inferiorizada de você, você se comportará de acordo com a visão que você tem de você mesmo. Quando aqueles 10 espias dizem para Moisés: aos nossos olhos, imagina, não é aos olhos dos gigantes, mas aos olhos deles, aos nossos olhos, somos como gafanhotos diante deles.
e a partir daí eles se recuam para obter a terra da promessa, porque sua visão reducionista de si mesmos os impede de tomar posse da terra. Os dois outros, Josué e Calebe, dizem: aos nossos olhos eles são como pães, os comeremos como quem come pães. O problema não estava no gigante nem na terra, mas na visão que cada um tinha de si mesmo. Não era o que estavam vendo, eram como estavam vendo. Esta semana eu estava dialogando com alguém no meio de comunicação e expus um pensamento para a pessoa. E ela do outro lado se irritou. E eu, percebendo a irritação dela, eu disse: novamente o Talmud tem razão. Nós não vemos o mundo como o mundo é, mas vemos como somos. Nós não lemos como o escritor escreveu, nós lemos como nós interpretamos. Tem filtros fortes em nós. Eu disse: não entendeu nada do que eu falei, se irritou de doido que é. Peguei o telefone para tirar a doidice e disse: qual é a sua dúvida? E me expressou a dúvida dele. Eu disse: não, meu amor, meu tom de voz é esse que eu estou te falando. Você leu um tom de voz que não estava em mim, estava dentro de você. Então, quando lemos as Escrituras, lemos com nossos filtros, lemos com fundamento. O meu grande dilema hoje com a fé são os fundamentos postos para nós andarmos nele. Se nós tivermos fundamentos equivocados, nós vamos nos perder. Este assunto do diabo é um deles, um fundamento errado. Por quê? A partir de um fundamento posto, nós neuroassociamos tudo. Comparamos o que recebemos com aquilo que já está dentro de nós. E se o que está dentro de nós, tão familiar e tão seguro, for um equívoco, nós vamos viver o equívoco ao compararmos coisas boas com as coisas ruins que estão dentro de nós. Se temos sobriedade, vamos entender uma coisa: há comportamentos familiares nossos que são péssimos, mas nós não os deixamos porque nos sentimos seguros, mesmo entendendo que aquilo não presta. Por exemplo, todo fumante, eu não estou aqui numa mensagem antitabagista não, mas imagina, todo fumante de bom senso vai chegar um momento que ele vai querer deixar de fumar. Mas aquilo criou um sedimento tão sério de como eu vou me sentir do lado de fora, seguro, se não houver um cigarro que me dê essa segurança. Ele começa com uma brincadeira, ele começa com querer ser aceito na sociedade e termina em pânico com câncer no pulmão. Agora vai minha mensagem antitabagista. Ele termina com câncer no pulmão, mas antes que isso aconteça, ele quer se ver livre do tabaco. Mas criou um sedimento tão sério dentro dele, de como é que eu vou resolver aquele problema se eu não tenho um cigarro para fumar? São hábitos que nós criamos estas neuroassociações, as mesmas neuroassociações com fundamentos equivocados. Você pode viver sem cigarro, sem cachaça, sem droga, sem. Mas você compara com uma realidade interna que você criou uma dependência. Você é um dependente. Quando não é um dependente químico, é um dependente emocional. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tira a dependência química de você, com tratamento medicamentoso, mas a dependência emocional continua em você. Você tem que encontrar um tratamento terapêutico para romper com essa loucura. Porque está dentro de você. Quando eu leio sobre o diabo, eu sempre a maioria de vocês é gente novinha, mas tinha uma revista chamada O Cruzeiro. Tinha um diabo lá, vermelho. Junto com o amigo da onça, tinha um diabo vermelho, de chifres. E toda vez que eu falo de diabo, essa imagem salta à minha mente. Igual a alguém aqui, ou eu sou sozinho nessa coisa de imaginar um diabo vermelho? Tem 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu sempre imagino preto e vermelho.
Sabem por quê, né? Preto e vermelho. Ô, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Tu chegaste. Tu estás entre nós. Brincadeira, pastor, brincadeira, desculpe. Isso é um flamenguista de alma. É um flamenguista almínico. Ai, meu Pai do céu. Então, esses fundamentos que nós temos de um diabo perigoso, que a gente tem que ter medo dele. Eu sempre penso, meu Deus, quando eu estava no mundo, eu estava na mão dele. Eu tinha medo dele. Aí eu venho para a igreja, no colo do Todo-Poderoso, e continuo mantendo o mesmo medo, porque ele continua solto tentando me atacar. O medo do diabo. Minhas orações acabam sendo por medo e não por fé. Porque eu tenho medo do diabo que me pelo. Minhas orações são por causa do medo intenso do diabo que eu tenho, e não pela fé limpa, pura no Filho de Deus. Minhas orações não são para governar. As minhas orações são baseadas num escudo de fé, de proteção contra esse ser maligno que tenta me atacar 24 horas por dia, e eu tenho que andar sobressaltado. Querido, esta religião cria neuroses, psicoses, loucuras dentro de nós. A sensação é que tem um diabo do meu lado o tempo inteiro, um anjo aqui, um diabo aqui, um anjo aqui, um diabo aqui, e eu fico, sabe, isso produz enfermidades psicológicas e psiquiátricas. Quanto Jesus nós estamos encontrando nos centros de recuperação? Assumiram Jesus, porque não suportavam esta crise, a mente não suportou o conflito. Então, alto lá, Romanos capítulo 16, versículo 20 diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso vai acontecer quando? Meu irmão, o dia, olha, lembra, esmagará debaixo dos pés. O dia esmagará debaixo dos pés. Lembra de Gênesis 3,15? Vamos fazer umas associações aqui para a gente se sentir seguro. Gênesis 3,15 diz assim: da semente da mulher nascerá um, tu ferirás o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. O diálogo é entre o Eterno e a serpente. A serpente é esta figura do Satanás, esta imagem criada. Deus diz que em breve, que o filho descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente é tirar dele a autoridade. A palavra cabeça, ela está muito associada a governo, a autoridade, a domínio. Quando diz que aquele descendente da mulher, referindo-se a Cristo, esmagou, não esmagará, esmagou a cabeça da serpente, tirando dele o seu poder. Lembra que o Cristo disse: eis aí vos dou autoridade e poder para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, imagina você que está sobre você, discípulo de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui esta manhã? Está sobre você, discípulo de Jesus, poder e autoridade para esmagar serpentes e escorpiões e exercer poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está sobre você, está aqui. Aí cria um diabo que anula tudo isso que Jesus falou para nós, porque a gente não pode com ele, a gente tem que se esconder. A gente culpa ele de tudo. Ele não tem mais culpa na sua vida, ele já é culpado por toda a lasqueira que ele fez na vida dele. Agora, assuma a sua vida e pare de botar a culpa nele, porque você tem poder e autoridade sobre ele. É igual a tua carne, tu tens poder e autoridade sobre sua carne. Aí Paulo resgata esse conceito. Lembra que Jesus esmagou sua cabeça, ou seja, terminou com a autoridade de Satanás quando ele desce ao Hades, toma as chaves do inferno e da morte. Querido, Satanás não é dono nem do inferno, o diabo não é dono nem do inferno. Jesus tomou dele as chaves do inferno e da morte.
ressuscitou dentre os mortos, sua cabeça foi esmagada. Ele não ficou ferido, teve sua cabeça esmagada. Eu sei que isso gera um conflito enorme com nossos fundamentos sobre esta figura. Eu sei que isso causa uma certa inquietude em alguém que me ouve e pode dizer: ah, o bispo não acredita no diabo. Eu não acredito mesmo, não. Eu acredito no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Satanás o meu desprezo e o meu temor reverencial ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, a quem amamos de todo o nosso coração. É desta forma que nós precisamos entender que aquele que veio morar dentro de você foi o que esmagou a cabeça da serpente. Diga, o que esmagou? Ah, mas diga com força, né? Com garbo. O que esmagou a cabeça da serpente veio morar dentro de mim. O que foi que ele fez? Deu a você o poder e a autoridade para ser como ele, viver como alguém que esmaga cabeças de serpente. São Paulo diz agora em Romanos 16, 20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Sabe por quê? Porque o que esmaga a cabeça da serpente está dentro de você. Pelo amor de Deus, assuma esta personalidade de Cristo. Pare de viver na carne e assuma a conduta de Cristo, porque está em você o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ah, bispo, mas eu estava ali, a serpente se levantou. Meu irmão, esmaga a cabeça dela. Ah? Não tenha medo de serpente, não. Se você não entende isso, sua oração está comprometida. Olha o que eu estou te dizendo. Se você não entender quem você é no reino de Deus, sua oração está comprometida. Se você não compreender que você tem autoridade em Deus para reinar sobre a terra, sua oração vai estar comprometida. Você orará como parte dos nossos irmãos oram, cheios de medo, sem coragem e sem fé. Medo. Você sabe que é verdade que eu estou te falando. Eu estou desmistificando um assunto para colocar você diante do assunto mais poderoso que um crente pode ter na terra: oração. É aqui que a guerra de Salão começa a perder sentido para nós. É aqui, nesse ponto específico, que a guerra de Salão não tem sentido nenhum para nós. Porque Satanás só pode ser despencado dos tronos dele quando a igreja se torna o corpo de Cristo. Enquanto ela for este fragmento religioso, ela não tem poder e autoridade. Ela tem quando ela assume o Cristo na vida dela. Sabe quando as drogas acabam? Quando a igreja assume o seu papel na terra. Sabe por que a polícia está em pânico? A segurança pública e a segurança, a saúde pública está em pânico com o assunto das drogas? É porque a igreja está calada, escondida. Se eu não vier um domingo desse aí para pregar à noite, é que eu estou na rua, porque a rua tem me atraído tanto, muito mais do que o púlpito da igreja, porque é onde eu e você temos que estar, na rua. Não é no domingo à noite. É na rua que esse problema acaba. Nós ainda ficamos chorando a miséria de um dízimo que às vezes a gente tem até dúvida se dá ou não dá. Qual é o dinheiro que a gente tem para comprar um sítio, para montar uma clínica, para fazer uma obra de fato que afeta a sociedade? A gente fica se contentando com cesta básica, com um negócio de... Isso, meu irmão, é só para desencargo de consciência. Isso não é plantação do reino. Pronto, falei mesmo. Eu estava lendo o Talmud essa semana, e o rabino Hillel dizia assim: tem dúvida? Procure um mestre e entregue seu dízimo.
Tem dúvida? Procure um mestre, ou seja, tire suas dúvidas e entregue seu dízimo. Porque, querido, se há uma maneira nesta terra que a gente tem para operar nos negócios da terra, é com coisas terrenas. A igreja tem que ir para a rua. Eu estou aqui sentindo dores de parto. Doutor Gaspar está com um projeto belíssimo, não quero antecipar, né? Mas com um projeto belíssimo para mudar realidades drásticas dessa cidade. E eu estou apoiando de todas as maneiras que eu puder, viu, doutor Gaspar? O doutor Gaspar é um psiquiatra envolvido com essas questões de tensão sobre a sociedade, e eu quero muito trabalhar nesse projeto. Eu quero ver realidades mudadas. Só muda se tu arregaçar a manga. Não adianta ficar na igreja fazendo oração, fazendo oração, fazendo oração. Oração que não tem efeito porque não tem causa. Tem motivo, não tem assunto. Ah, demônio da cocaína, oh, demônio do demolidor, do crack, oh, demônio da merla. Meu irmão, esse demônio não é amarrado dessa maneira não, é amarrado de maneira prática, a gente botando a mão na massa, indo lá, amando, sabe, amando, criando possibilidades e amando, e criando possibilidades, e dando medicação, e dando amor, fazendo terapia. É desta maneira que se resolve as coisas. É mudando as realidades da família. Não tem controle de drogas se não tratar com a família. A gente não tem um ministério para tratar de família. Estou dizendo, ministério faz ministério de tudo. Ministério de cesta, né, de ajuda ao faminto, ministério da interação social, ministério do diabo a quatro. Mas onde está o ministério da família? Onde estão os profissionais dentro do nosso país que trata da família? A igreja é a única que tenta se atrever e de vez em quando é tolhida. Então a gente quer solução para o país, não dando solução ao indivíduo e à família do indivíduo. Meu irmão, nós vamos mudar agora o assunto, vamos falar sobre oração. Porque me parece que essa história de Satanás só dá lucro para quem é fraco na fé. Esse negócio de Satanás só gera lucro para quem é inescrupuloso. Porque para mim, o Senhor tem esmagado Satanás debaixo dos nossos pés. Quantas vezes no conflito entre oração e perseguição do diabo, pessoas têm deixado de orar com medo de uma tal de retaliação? Doutrina infernal que sai da caverna do Satanás. Só um instantinho, tem um microfone, Lucas? Senão tua fala não sai, fica sem sentido o que a gente está falando aqui. Compreende? A tal da retaliação, quantos de vocês já ouviram isso? Não, tem retaliação. Vou desmascarar essa miséria logo, logo. Para cima. Ok, foi. Da retaliação, eu fui para um encontro, e aí as pessoas que estavam na liderança falaram assim: agora é o seguinte, tu te prepara, porque quando tu voltar do encontro, agora o diabo está com raiva de ti. Falei, rapaz, então eu não vou mais para esse negócio não, porque a Bíblia diz que quando eu me aproximo de Deus, o diabo vai fugir, e agora ele está tudo errado. Quer dizer por que eu vou para o encontro, depois eu tenho que ir para o reencontro, o pós-encontro, e o diabo vai me matar, porque agora no encontro ele já vai me dar uma pisa. Rapaz, eu não quero mais esse discipulado não, que loucura é essa? Mas justamente essa coisa assim, agora tu mexeu com ele, tu estava quietinho lá, ele era teu amigo, agora o diabo nunca foi meu amigo. Agora eu vim para a igreja, aí tem uma promessa, tem uma novidade, e agora o diabo vai me espancar, eu vou para o mundo. Não, vou para o mundo, claro. Que loucura é essa? Não tem sentido. Mas as pessoas estão, em alguns lugares, colocando essa doutrina. Mas isso não tem sentido. Se você se aproxima de Deus, é o diabo que vai fugir de ti, porque quando tu chega perto da luz, a luz que está em bane ti as trevas, vai fazer com que ele corra. Mas essa coisa da retaliação, não, agora tu vai ver, não brinca não, não fica negócio de te colocando na brecha pelos outros,
o diabo vai te pegar de jeito. Aham. Entende, gente? É uma misturada, um balaio de gato, um angu sem caroço, ou um angu de caroço, que não dá para entender. Repita comigo as palavras do apóstolo, pelo amor de Deus, para que isso entre dentro de nós e faça um estrago dentro de nós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Ele é uma serpente de cabeça esmagada que foge de nós. Ele não nos persegue, nós o perseguimos. Esta posição tem que ser invertida. E quando isso vai acontecer? Já está me perseguindo. Claro, toma uma comida de serpente. Ai, meu irmão, eu quero sair desse assunto, mas não posso. Olha só. Sabe qual é a comida da serpente? Gênesis 3, 15 e 16. Pó da terra. Toda vez que você se tornar um pó da terra, ele comerá você, sem piedade. Qual é a chance que eu tenho? A chance é deixar de ser pó da terra. Como eu faço isso? Deixando o celeste se expandir no terrestre. Quando você se torna filho de Deus, você deixa de ser filho de Adão. Aqui a serpente não pode tocar em você. Mistério resolvido. Eu sou igual Sherlock Holmes, meu irmão. Eu vou aos mistérios para resolver logo de uma vez por todas. Essa coisa de que o diabo persegue você porque tu ainda é um pó da terra, tem que parar de ser pó da terra. Como é? Comida de serpente, que vive da terra, briga com todo mundo, entra na carne. Carne é comida da terra, é pó da terra. Carne, pó da terra, carne, pó da terra. Deixa de ser carnal, que tu deixa de ser pó da terra. Deixando de ser pó da terra, deixa de ser comida de serpente. Resolvido o assunto. É fácil assim? Fácil assim. É simples, o evangelho é simples. Agora, a perpetuação dessa loucura de retaliação, o diabo não tem poder de retalhar ninguém, cara. É que tu é pó da terra, deixa de ser, é um pó da terra tentando ser alguém celeste. Não tente, seja. Eu vou para um ciclo de oração, aí durante aquelas 3 horas de oração, tu é celeste. Sai de lá cuspindo marimbondo, nem o diabo te aguenta. Intragável. E tu quer continuar reinando em vida? Não, meu irmão. Não é desse jeito, não. Não é essa porção mágica da oração que vai dar jeito em você, não. É a tua conduta em Deus. É Cristo em nós a esperança da glória. É mergulhar nele intensamente. Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus, não, cara. Não tem, não. Não tem? Não. Antes, aquele que é nascido de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Não toca. Então, o fundamento que recebemos de uma igreja esquizofrênica está equivocado. Porque o maligno não pode tocar em você, só toca quando é pó da terra. Já entendi. Ele só pode me tocar porque eu sou carnal. Exato, você se torna alimento dele. Agora deixa de ser carnal, deixa de produzir frutos da carne e produza frutos do Espírito. Seja manso, seja humilde, frutos do Espírito. Quando você produz fruto do Espírito, você mata ele de fome. Vai comer sal. Oh, meu Pai do céu. Está entendido isso, gente? Está tudo bem até aqui? Quero falar sobre oração agora. Por gentileza, eu precisava encerrar este assunto para a gente não ficar perdido, né? Agora vamos, por favor, a um belíssimo texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu vou começar hoje a falar sobre a classificação da oração. Como este assunto deveria estar classificado para nós. Filipenses 4, 6. Enquanto você abre, eu tratava de um casal há alguns anos atrás, e aquele homem traía sua mulher muito constantemente. Ele era um homem de muitas mulheres.
E uma vez a mulher dele o pegou num flagrante, e o demônio pegou ele naquele dia. Ele ficou possuído. Aí a esposa me chamou, que o marido estava possesso. Aí eu cheguei lá, o endemoniado disse: Zé Pilintra me possuiu. Zé Pilintra é uma entidade religiosa que é um malandro, né? É um cara de muitas mulheres. Aí ele disse: Zé Pilintra me possuiu. Então eu estou incorporado, por isso que eu traio ela. Meu cavalo trai ela porque Zé Pilintra toma conta. E a mulher chorava com pena do bandido, né? Aí eu disse para a irmã: irmã, sai do quarto, deixa eu falar com o Zezinho aqui. Ela saiu do quarto, fiquei eu e o Zé. Eu não sou amigo do Zé. Tem uns que são, né? Eu não sou amigo do Zé. Falei: Zé, deixa de bandidagem, porque o que tu está fazendo é uma covardia com essa mulher, rapaz. Tu está mascarando esse demonismo. Olha para minha cara, seu bandido. Ele não me olhava. Eu disse: tu é um bandido, rapaz. Tu não está endemoniado. Tu está de brincadeira com sua mulher. Não faça isso, rapaz. Se corrija. E ele começou a chorar. E ele dizia: mas se eu não fizer essa cena, ela não vai me perdoar. Se ela acreditar que eu estou incorporado, ela me perdoa. Não estou te dizendo que o Zé produz uns lucros secundários por aí afora? Tadinho dele, está tão possesso. Está possesso nada, seu malandro. Compreende? Não estou dizendo que o demônio não se apossa de alguém, não é isso. Mas naquele caso, era um Zé Pilantra. Era um Zé Pilantra. Abriu sua Bíblia aí, só para tu entender como é que essa coisa dá lucro, né? Falei mal de você sim, mas o diabo tomou conta daquela conversa. Tira esse bichão do cenário. Assuma seus erros. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E agora vamos deixar esse bichão do lado de fora. Ele não pode mais entrar aqui. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nesse texto aqui, o apóstolo fala sobre petição, a oração, súplica e ação de graças. São 4 conceitos distintos que a gente precisa entender, além de outros mais que a gente vai estar falando no meio do caminho, né? Porque quando eu cheguei na igreja, me disseram de oração assim: o que é oração? Abre a sua boca e vai falando. Abre a sua boca e vai falando. Então eu vou tentar classificar e organizar melhor este assunto, para que você saiba como se mover neste, naquele ou naquele outro momento. Só para você ter uma ideia, vamos trazer para o cenário novamente Moisés e o dilema dele diante do mar e da perseguição de Faraó. Diante daquela necessidade premente de atravessar o mar, Moisés vai fazer aquilo que ele está treinado a fazer: vai levantar um clamor. Diante da necessidade, ele vai levantar um clamor. Ele vai a Deus e vai levantar seu clamor. Já já eu vou falar sobre o clamor. E o Eterno diz assim: por que tu levantas este clamor? Por que clamas a mim, Moisés? E Moisés diz: não sei fazer outra coisa. Foi o que me ensinaram a clamar. E o Senhor diz: manda, não clama, manda o povo marchar, o que tu tens na tua mão.
haverá um momento em que Deus está contando que você haja na terra como Ele agiria. Haverá um momento da nossa vida cristã que nós vamos ter que assumir a identidade cristã. Haverá um momento que a vontade dele estará tão misturada com a nossa, que os montes vão ter que sair do lugar, porque é ele em nós dando ordem. Se você não tiver essa instrução, você vai se comportar como Moisés, na maior parte dos problemas que Deus colocar você para ser promovido. Ao invés de tomar uma atitude, tu tomarás outra, porque está treinado dentro do sistema do Egito. Moisés ainda vinha com a mente de escravo para a liberdade, e ele vai levantar um clamor, e Deus diz: Moisés, mudou o sistema. Lá você era escravo, aqui tu é senhor. Chamei você para governar, chamei você para reinar. Você tem que aprender a dar ordem para as circunstâncias. Precisa dominar sobre as circunstâncias, Moisés. Pega esse cajado, dê uma ordem para o povo. O mar vai se abrir, a ordem está dentro de você. Há coisas que Deus já fez e está dentro de você, esperando a chance de você verbalizar e esta ordem encontrar lugar na terra. Se você não fizer distinção entre as coisas, você não saberá nem orar. Abrirá a boca e chorará, e chorará, e chorará. Você tem a grande chance de dar um salto para cima e você chora. Tem a grande chance de governar e você se escraviza. Então, eu vou tentar organizar este assunto de oração. Tente manter-se ávido. Se você não conseguir capturar tudo que a gente disser hoje, leve o DVD para casa, vá para casa, assista. Esse assunto, ele é fundamental para você reinar em vida. Hoje de manhã eu estava dizendo, a igreja pode estar com a missão errada. Quantos pastores bem intencionados hoje estão fazendo suas declarações de fé e eu me assusto com essas declarações. Ouvi alguém dizendo outro dia, minha missão é desapropriar o inferno e povoar o céu. Ele disse, está com a missão errada. Ele não é Deus. A missão da igreja é ensinar os homens a reinar em vida, não é povoar o céu. Essa não é a missão da igreja. Então a gente pode estar com a informação errada e se movendo com a informação errada mesmo, a gente não vai a muitos lugares. É como você está num lugar sem um mapa na mão, você não sabe para onde ir. Ok? Então vamos lá, vamos tentar organizar isso aqui. O primeiro conceito que eu quero tocar sobre a especificidade da oração é falar um pouco sobre intercessão. Este assunto aí, se você está anotando, anote o primeiro assunto que eu quero tocar: intercessão. Ezequiel 22:30 tem um dos textos mais explícitos sobre intercessão que eu conheço. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava procurando uma pessoa. Estou falando de intercessão, então estou falando da figura do intercessor. O texto nos remete a duas seções: a seção da terra e a seção do céu. E alguém que estivesse no muro fazendo a intermediação entre duas seções. O intercessor vai intermediar duas seções. Ele disse: eu procurava alguém que ficasse perante mim com uma mão no céu e uma mão na terra.
O intercessor é alguém que está numa vacância, numa brecha, num buraco, numa fenda. É alguém que vai costurar um assunto entre as duas seções. É alguém que vai unir dois mundos. Estou sendo claro, gente. O intercessor é aquele que une dois mundos, que conhece o interesse dos dois mundos. Por isso ele pode ser o intermediador. Quando São Paulo diz que o sim de Deus é por nosso intermédio, é que o que Deus espera de nós é que nós sejamos intermediadores desse sim de Deus. Intermediar é mediar um conflito, interesses opostos. Portanto, o intercessor, ele é um grande intermediador entre a seção da terra e a seção do céu. É alguém que conhece os interesses de Deus e o atrairá para a terra. E é alguém que conhece os interesses da terra e o conduzirá até Deus. Numa relação mais intensa de um intercessor, é possível que um intercessor sinta as dores de Deus. Numa relação mais profunda da intercessão, é possível que um intercessor sinta as dores da terra, ou por quem você está intercedendo. Há famílias que eu tenho intercedido, que eu sinto a dor do conflito, o peso da treva sobre mim, quando eu estou com uma mão na terra e uma mão no céu. Portanto, intercessão é estar no meio dessas duas seções, reparando a brecha aberta. Quando você intercede por uma pessoa, por uma família, por uma causa específica, você se coloca no lugar de. Concentre-se aqui, por favor, escuta o que eu estou te falando. Interceder é se colocar no lugar de, é sentir com o coração de, é perceber com a percepção de. Quando você se torna um intercessor, você precisa ter comunhão com a terra e a comunhão do céu. Ninguém intercede com raiva, com ira e com indignação. Para interceder, você tem que estar com o seu coração limpo para entender o que é que a parte A está sofrendo e o que é que a parte B está sofrendo. Se você for partidário, você não será um intercessor. A intercessão, por isso que Deus procura um e não acha. Porque encontrar um intercessor não é um que faz barulho a favor de. Intercessor não é um suplicante. Já já a gente vai falar sobre súplica. Mas o intercessor não é um suplicante, é um intermediador entre as seções. Se você não conhecer o coração de Deus, você não será um excelente intercessor. Vai orar com sentimentalismo e não com a justiça do reino. Se você não entender a gravidade da fraqueza humana, você não intercederá por alguém, pedirá a Deus que exerça juízo. Que tem uns caboclos que dá vontade de Deus mandar descer a fogo do céu, não é não? Mas não, o intercessor, ele será sensível para sentir a fraqueza e a dor da parte A, em detrimento da justiça da parte B. É um conector. Se eu não compreendo isso, eu não vou compreender intercessão nunca. Eu vou para uma reunião de oração para fazer um monte de barulho em muitas direções, mas intercessão, não. Quando você faz intercessão, você precisa estar preparado para sentir dores. Não é retaliação, é sentir a dor de quem você está orando. É possível que você comece a orar por uma família e sinta as dores de Deus a orar por esta família. Ou você sinta as dores desta família diante de Deus. Intercessão. É possível que eu volte a falar neste assunto, mas eu vou tentar conceituar, arrumar e ver o que a gente pode melhorar mais para frente. Mas só com esse conceito, está começando a derramar luz no nosso entendimento sobre isto?
vou tocar num outro assunto aqui. É bom a gente organizar para a gente compreender, né? Porque oração não é um balaio de gato. Tu não tem a sensação de que às vezes tu entra num grupo de oração, é tanto tiro para tudo quanto é lado que tu não sabe, né? Às vezes a pessoa está orando, orando por alguém, mas daqui a pouco, ao mesmo tempo que ela é uma intercessora, ela começa a suplicar, e daqui a pouco ela está num miado, você não entende o que está acontecendo naquela, ou então está reivindicando, parece até uma reunião de sindicato, né? Eu reivindico aqui, agora, e tal, aquela loucura toda. Então a gente está botando ordem na casa aqui. Vamos agora entrar numa outra esfera. Vamos falar sobre clamor. 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 O clamor é um grito. Clamor é um grito. Quando alguém diz assim, guiando aquele momento de um culto, né? Diz, igreja, vamos levantar um clamor, e há um silêncio sepulcral. Não há clamor, é um silêncio sepulcral. Porque clamor é um grito, é um brado, é sentir a dor do outro ou a minha e gritar por causa disso. Marcos 10, 46, estava um homem que clamava. E foram para Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. O que ele fez? Clamou: Jesus, Yeshua, Raben Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Nesse texto tem duas expressões que reforçam nosso conceito: clamar e gritar, que é a mesma coisa. Ele gritava. Como ele via a oportunidade passando, ele gritava mais. Haverá um momento que a nossa dor será tanta e a oportunidade está passando tão rapidamente que só vai ter uma alternativa para nós: gritar. É o grito da alma, é o grito gerado pela dor que a gente não quer conviver com ela. Nesse momento não é chorar, não é miar. Nesse momento não é fazer guerra de salão, é gritar, é clamar. Eu fico pensando que às vezes a gente é muito educadinho nos sistemas de oração da gente, né? Às vezes a gente quer aquela oração silenciosa, o balbuciar de umas palavrinhas. Acho que cabe. Principalmente quando a gente está meditando. É bom a gente não fazer muito barulho para não atrapalhar a concentração. Mas quando se tem uma necessidade, a única coisa racional e irracional que se casam neste momento é o grito. Aqui a racionalidade e a irracionalidade tomam conta do coração do homem, dão as mãos
e diga: agora ele vai passar, nunca mais ele volta a Jericó. A única chance dele interferir na tua vida é agora. Meu irmão, quando chegar esse momento, eu costumo brincar com um episódio, assim, às vezes eu ouço a pessoa dizendo assim: eu tenho fome de Deus, mas eu não vejo tanta fome assim. Vou te explicar o que é fome, para explicar o que é gritar. Eu tinha um sítio, e tinha umas galinhas no sítio, umas galinhas, bem comportadinhas elas, botavam uns ovinhos muito saborosos. Mas, meu amigo, quando o caseiro esquecia de dar um milho, que eu chegava com o milho, que eu lançava aquele milho no terreiro, aquilo era fome. Aquele desespero para comer o milho que caía, uma bicava a outra, era um grito que elas davam por causa da fome que tinham. Haverá um momento em que nem a nossa pose vai caber mais. É borrar a maquiagem mesmo, é chorar, é gritar, é perder a compostura. Eu chego a alguns lugares e me sinto tão confortável no meio de gente que grita, porque no meio daquele grito todo, eu estou entendendo que há alguém com a alma tão dilacerada, sofrendo tanto, não sabe nem para onde ir, que só se Jesus parar. Nessa coisa de Jesus parar, para mim, vale qualquer coisa, até subir numa árvore para chamar a sua atenção. Vale tudo. Vale rapar a cabeça, vale deixar o cabelo crescer. Meu Deus do céu. Houve um momento no ministério de Isaías que até com a bunda de fora ele ficou. Bunda não, nádega. O profeta, mas se eu fizer isso aí, vamos botar na cadeia, né? Imagina aqui. Nádegas de fora. Nádegas de fora, eu não aguento mais esse sofrimento. Nádegas de fora. A revolta. Há coisas, meu irmão, que grita. Pode ser que ele pare. Se ele parar, está resolvido o teu problema. Haverá um momento que não é corrente de oração. Minha implicância de novo aqui, desculpe aí, mau jeito. Não é a corrente, mas se precisar, faça corrente. Faça corrente de ferro, de aço, de alumínio, de papel. Qualquer corrente serve se o negócio está no desespero. Porque no desespero, bicho, não tem compostura. Tinha um corinho que dizia assim: ai meu Deus, não vou falar não, senão Santo Benito vai ficar aborrecido comigo. Sabe, quando a mulher que ele ama vai embora, que o mais valente dos homens chora e chora como criança, haverá um momento que tu tem que berrar mesmo, gritar, chorar, sabe? Isso pode dar algum resultado. Se não der resultado para consertar o problema, pelo menos exorciza você. O diabo sai do teu grito, vai embora. Pronto, exorcizado, estou até leve. Gritei, nem parou, mas eu gritei, saiu, o diabo foi embora. O diabo da aflição, da angústia, entende? Que está dentro de você. O clamor é um nó na garganta que precisa ser tirado. Então clamar não é ser comportadinho, dizer: louvado seja, Senhor, o teu nome para sempre. Não, bicho, dá um berro. Eu não vou dar para não queimar aqui a caixa, mas é dar um berro, é gritar. Clamava Bartimeu e disseram: não grita, rapaz, deixa de ser mal educado. Ele passou a gritar mais. Haverá um momento que gritar será a sua chance, mas não é o tempo todo. Não vamos fazer dos nossos cultos uma bagunça, ok? Bartimeu não estava nem na sinagoga, hein?
Estava na rua. Se tu gritar, vai ter que ser na rua. Só estou dando umas pinceladas nos conceitos para a gente trabalhar melhor, né? Ah, sim. A súplica. Vamos tentar conceituar aqui a súplica. A palavra suplicar, no seu sentido etimológico, é dobrar para baixo. Dobrar para baixo. É como quem abraça os joelhos e se curva e se prostra, como alguém que tem um pedido a fazer a uma autoridade superior. A súplica, ela pressupõe a inferioridade do suplicante, porque a súplica, ela contará com o favor do suplicado. Na súplica, não há um direito pleiteado. Na súplica, há um favor pleiteado. O suplicante vai pedir para que o suplicado coloque seu coração em sua miséria. Não há um direito no pleito. Eu estou fazendo isso para que nós vamos tocar num outro conceito, que o direito está sendo pleiteado, mas na súplica não há um direito, há o pedido de um favor. Não há pressuposto jurídico para o atendimento do suplicante. O suplicante é um carente que necessita da interferência misericordiosa do suplicado. Então, quando se suplica de joelhos. É uma atitude física para indicar o coração genuflexo. Essa coisa, né? De genuflexo, de joelhos. A flexão dos joelhos. Quando você encontra uma pessoa nesta posição, que não é uma posição religiosa, é uma posição de rendição, quem está de joelhos está rendido, está sem defesa. Esta é a posição de um suplicante. Normalmente quem suplica está tão compungido interiormente, ele está tão genuflexo no seu coração, que seu corpo atende à aflição do seu coração, então ele vai se dobrar. Ou seja, sem o teu favor eu estou perdido. Essa é a súplica. Então quem suplica precisa entender que não tem direito. Vai contar com o favor do suplicante. Não há previsão legal. Eu me lembro de uma suplicante. São as filhas de Zelofiade. Já embolou na minha cabeça, não vou conseguir falar. Mas o assunto eu me lembro bem. Seu pai morreu. Ele não foi encontrado na revolta de Corá. Elas chegam diante de Moisés sem direito nenhum. Não tinha previsão jurídica na lei de Moisés. Deus não havia dado um pressuposto jurídico para atender o pedido daquelas mulheres. Olha o que acontece. Morre seu pai. Ele só tem filhas. E o direito da propriedade seria transferido para outro e não para elas. Aí, elas vão falar com Moisés. Moisés, não é justo o que está acontecendo. Nós não tivemos irmãos, só nós. E está sendo arrancado de nós o direito da terra. Ela vai suplicar. Ela não vai rogar, vai suplicar. Ela diz: dá-nos uma solução, porque não encontramos uma brecha na lei. Não está escrito isso na palavra.
mas não é justo. Aí Moisés diz: tudo bem, eu vou falar com o justo legislador. Vai falar com Deus. Zelofeade é o nome dele. Aí diz que Deus vai falar com Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, muda a lei, porque o pedido delas é justo. A coisa que você não tem direito mesmo, tu é bandida, bandido, louco. Mas se houver justiça no teu pedido, ainda que não haja lei, Deus mudará a lei por causa de você. As regras vão ser alteradas por causa da tua vida. Acho que merece mesmo uma salva de palmas. Imagina, querido, um suplicante pode arrancar de Deus, é só entrar por baixo. Súplica é dobra para baixo, súplica. É só você não ser arrogante com Deus. Essa vaidade de ser filho de Deus arranca-nos da simplicidade. A gente tem que estar de olho. A gente é filho de Deus, mas tem que estar de olho, porque não é a vaidade de ser filho de Deus, é a responsabilidade de ser filho. Não pode arrancar de nós a pureza e a simplicidade. Dobra para baixo quando vai falar de um direito que você não tem. Tu contará com o favor do rei, porque direito não tem. Se houver justiça, pode não haver direito, mas se houver justiça, o direito se manifestará. Há um que é maior do que a lei. Há um e um só que é maior do que a lei, maior do que o templo. Quando Jesus diz: está aqui quem é maior do que o templo, ninguém entende nada, porque Deus é maior do que a lei, maior do que o templo, pois Ele criou a lei, o templo e também o tempo. Ele muda o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Portanto, eu não tenho direito, mas a minha súplica, encontrando Ele uma justiça no suplicante. Olha a outra mulher suplicante aqui. Mateus capítulo 15. Jesus saiu dali, versículo 21. Jesus saiu dali e foi... meu Deus, acabou meu tempo. Eu vou ler só esse texto então. Domingo que vem, é bom que você não venha, porque eu vou ensinar umas coisas aqui. Não apareçam por aqui, por favor. Eu quero ensinar só para aqueles que querem se dedicar à oração. Tem alguém aqui que gosta de... Pode mudar sua... Cara, eu detestava orar. Sabe por quê? Eu não sabia orar. Me chamava para oração e dizia: meu Deus, não sei nada desse negócio de ficar... Eu dormia. Negócio de vigília, eu dormia todas elas. Enquanto tinha um chocolate e uma paquera, lá estava eu. Mas a paquera não era lá essa coisa toda que eu achava. E o rango acabou. De joelho todo mundo agora. Meu irmão, era joelho no chão, os braços em cima da cadeira ou do banco e... arrebatamento total. Até que eu descobri o que é orar, né? Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, ela era cananeia, viu? Ela não era uma judia, ela não tinha direito, era uma cananeia, que morava naquela terra. Chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, reconheceu a autoridade dele, tem pena de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada por um demônio, ou dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Uma suplicante, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele, dobra para dentro, ajoelhou-se aos pés dele
e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor. Olha, suplicante, ela sabia que não tinha direito. E Jesus está explicando a ela que ela não tem direito, que ela é uma cananeia, que ela é como um cachorrinho. Ela diz: sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo na mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Essa mulher não foi arrogante. Não disse: rabinozinho sem vergonha esse. Eu estou aqui pedindo a ele ajuda e ele está me esnobando. Ela diz: eu sei de tudo, Senhor, eu sei que eu não tenho direito. Não estou revoltada contigo, eu estou pedindo tua ajuda. Não estou ficando aborrecida, eu estou tão constrangida porque é minha filha que está endemoniada. Ver um adulto endemoniado já é uma desgraça, que imagina ver uma filha, uma menina endemoniada. E aquela mulher: eu sei de tudo isso, eu não tenho direito mesmo. Caiu de joelhos, fez sua súplica. Os discípulos apavorados: essa mulher está falando muito alto, ela está gritando atrás de nós. Está entalada porque tem um problema dentro de casa insuportável. Jesus diz: tu tem muita fé, não paraste no meio do caminho, não fostes atrevida, vai para casa, tua filha está livre. A súplica. Faça o seu barulho se for necessário. Borre seu lápis de olho. Deixa a lágrima correr. Solta o grito que está entalado. Mostre tua limitação. Mostre teu estado reducionista. E deixa que o suplicado se mova na tua direção. A súplica pode muito em seus efeitos. Muito. Quero terminar por aqui esta sessão da Assembleia dos embaixadores do Rei que aqui estão. Ele viver como alguém que esmaga cabeças de serpente. São Paulo diz agora em Romanos 16:20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Sabe por quê? Porque o que esmaga a cabeça da serpente está dentro de você. Pelo amor de Deus, assuma esta personalidade de Cristo. Pare de viver na carne e assuma a conduta de Cristo, porque está em você o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ah, bispo, mas eu estava ali, a serpente se levantou. Meu irmão, esmaga a cabeça dela. Ah? Não tenha medo de serpente, não. Se você não entende isso, sua oração está comprometida. Olha o que eu estou te dizendo. Se você não entender quem você é no reino de Deus, sua oração está comprometida. Se você não compreender que você tem autoridade em Deus para reinar sobre a terra, sua oração vai estar comprometida. Você orará como parte dos nossos irmãos oram, cheios de medo, sem coragem e sem fé. Medo. Você sabe que é verdade que eu estou te falando. Eu estou desmistificando um assunto para colocar você diante do assunto mais poderoso que um crente pode ter na terra: oração.
É aqui que a guerra de Salom começa a perder sentido para nós. É aqui, nesse ponto específico, que a guerra de Salom não tem sentido nenhum para nós. Porque Satanás só pode ser despencado dos tronos dele quando a igreja se torna o corpo de Cristo. Enquanto ela for este fragmento religioso, ela não tem poder e autoridade. Ela tem quando ela assume o Cristo na vida dela. Sabe quando as drogas acabam? Quando a igreja assume o seu papel na terra. Sabe por que a polícia está em pânico? A segurança pública e a segurança, a saúde pública está em pânico com o assunto das drogas? É porque a igreja está calada, escondida. Se eu não vier um domingo desse aí para pregar à noite, é que eu estou na rua, porque a rua tem me atraído tanto, muito mais do que o púlpito da igreja, porque é onde eu e você temos que estar, na rua. Não é no domingo à noite, é na rua que esse problema acaba. Nós ainda ficamos chorando a miséria de um dízimo que às vezes a gente tem até dúvida se dá ou não dá. Qual é o dinheiro que a gente tem para comprar um sítio, para montar uma clínica, para fazer uma obra de fato que afeta a sociedade? A gente fica se contentando com cesta básica, com um negócio de... Isso, meu irmão, é só para desencargo de consciência. Isso não é plantação do reino. Pronto, falei mesmo. Eu estava lendo o Talmud essa semana, e o rabino Hillel dizia assim: tem dúvida? Procure um mestre e entregue seu dízimo. Tem dúvida? Procure um mestre, ou seja, tire suas dúvidas e entregue seu dízimo. Porque, querido, se há uma maneira nesta terra que a gente tem para operar nos negócios da terra, é com coisas terrenas. Um sedimento tão sério de como eu vou me sentir do lado de fora seguro se não houver um cigarro que me dê essa segurança. Ele começa com uma brincadeira, ele começa com querer ser aceito na sociedade e termina em pânico com câncer no pulmão. Agora vai minha mensagem de tabagista. Ele termina com câncer no pulmão, mas antes que isso aconteça, ele quer se ver livre do tabaco. Mas criou um sedimento tão sério dentro dele, de como é que eu vou resolver aquele problema se eu não tenho um cigarro para fumar? São hábitos que nós criamos estas neuroassociações, as mesmas neuroassociações com fundamentos equivocados. Você pode viver sem cigarro, sem cachaça, sem droga, sem. Mas você compara com uma realidade interna que você criou uma dependência. Você é um dependente. Quando não é um dependente químico, é um dependente emocional. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tira a dependência química de você, com tratamento medicamentoso, mas a dependência emocional continua em você. Você tem que encontrar um tratamento terapêutico para romper com essa loucura. Porque está dentro de você. Quando eu leio sobre o diabo, eu sempre a maioria de vocês é gente novinha, mas tinha uma revista chamada O Cruzeiro. Tinha um diabo lá, vermelho. Junto com o amigo da onça, tinha um diabo vermelho, de chifres. E toda vez que eu falo de diabo, essa imagem salta à minha mente. Igual a alguém aqui, ou eu sou sozinho nessa coisa de imaginar um diabo vermelho? Tem 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu sempre imagino preto e vermelho. Sabem por quê, né? Preto e vermelho. Ô, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Tu chegaste. Tu estás entre nós. Brincadeira, pastor, brincadeira, desculpe. Isso é um flamenguista de alma. É um flamenguista almínico. Ai, meu Pai do céu. Então, esses fundamentos que nós temos de um diabo
perigoso, que a gente tem que ter medo dele. Eu sempre penso, meu Deus, quando eu estava no mundo, eu estava na mão dele, eu tinha medo dele. Aí eu venho para a igreja, no colo do Todo-Poderoso, e continuo mantendo o mesmo medo, porque ele continua solto tentando me atacar. O medo do diabo. Minhas orações acabam sendo por medo e não por fé, porque eu tenho medo do diabo que me pelo. Minhas orações são por causa do medo intenso do diabo que eu tenho, e não pela fé limpa, pura no Filho de Deus. Minhas orações não são para governar, as minhas orações são baseadas num escudo de fé, de proteção contra esse ser maligno que tenta me atacar 24 horas por dia, e eu tenho que andar sobressaltado. Querido, esta religião cria neuroses, psicoses, loucuras dentro de nós. A sensação é que tem um diabo do meu lado o tempo inteiro, um anjo aqui, um diabo aqui, um anjo aqui, um diabo aqui, e eu fico, sabe, isso produz enfermidades psicológicas e psiquiátricas. Quantos Jesus nós estamos encontrando nos centros de recuperação? Assumiram Jesus, porque não suportavam esta crise, a mente não suportou o conflito. Então, alto lá, Romanos capítulo 16, versículo 20 diz assim: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso vai acontecer quando? Meu irmão, o dia, olha, lembra, esmagará debaixo dos pés. O dia esmagará debaixo dos pés. Lembra de Gênesis 3,15? Vamos fazer umas associações aqui para a gente se sentir seguro. Gênesis 3,15 diz assim: da semente da mulher nascerá um, tu ferirás o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. O diálogo é entre o Eterno e a serpente. A serpente é esta figura do Satanás, esta imagem criada. Deus diz que em breve, que o filho descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente é tirar dele a autoridade. A palavra cabeça, ela está muito associada a governo, a autoridade, a domínio. Quando diz que aquele descendente da mulher, referindo-se a Cristo, esmagou, não esmagará, esmagou a cabeça da serpente, tirando dele o seu poder. Lembra que o Cristo disse: eis aí vos dou autoridade e poder para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, imagina você, que está sobre você, discípulo de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui esta manhã? Está sobre você, discípulo de Jesus, poder e autoridade para esmagar serpentes e escorpiões e exercer poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está sobre você, está aqui. Aí, cria um diabo que anula tudo isso que Jesus falou para nós, porque a gente não pode com ele, a gente tem que se esconder. A gente culpa ele de tudo. Ele não tem mais culpa na sua vida, ele já é culpado por toda a lasqueira que ele fez na vida dele. Agora, assuma a sua vida e pare de botar a culpa nele, porque você tem poder e autoridade sobre ele. É igual a tua carne, tu tens poder e autoridade sobre sua carne. Aí Paulo resgata esse conceito. Lembra que Jesus esmagou sua cabeça, ou seja, terminou com a autoridade de Satanás quando ele desce ao Hades, toma as chaves do inferno e da morte. Querido, Satanás não é dono nem do inferno, o diabo não é dono nem do inferno. Jesus tomou dele as chaves do inferno e da morte, ressuscitou dentre os mortos, sua cabeça foi esmagada. Ele não ficou ferido, teve sua cabeça esmagada. Eu sei que isso gera um conflito enorme com nossos fundamentos sobre esta figura. Eu sei que isso causa uma certa inquietude em alguém que me ouve e pode dizer: o bispo não acredita no diabo. Eu não acredito mesmo, não. Eu acredito no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
ao Satanás o meu desprezo e o meu temor reverencial ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Jesus Cristo, a quem amamos de todo o nosso coração. É desta forma que nós precisamos entender que aquele que veio morar dentro de você foi o que esmagou a cabeça da serpente. Diga, o que esmagou? Não, mas diga com força, né? Com garbo. O que esmagou a cabeça da serpente veio morar dentro de mim. O que foi que ele fez? Deu a você o poder e a autoridade para ser como ele. Vou entrar num assunto, e para mim é um assunto de extrema importância. Vamos falar sobre oração. Oração é o último conceito do nosso credo que nós vamos tocar. E hoje vou fazer uma intermediação entre o assunto anterior e oração. Estávamos falando sobre o diabo, nosso último assunto. E como isso tem muito a ver com oração, eu quero terminar esse assunto. Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Romanos. Falei Evangelho de Romanos para provocar você mesmo, né? Capítulo 16, versículo 20. Entendendo que temos nesta figura uma grande fonte de lucro para os menos escrupulosos, vou tentar desmistificar este assunto para que nós nos sintamos seguros e saibamos que nós pertencemos a um Deus que é soberano e domina sobre tudo e sobre todos. Que nós estamos seguros nas suas mãos, que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Eu via esta semana, aqui na nossa oficina de comunicação, os meninos estavam postando um vídeo do YouTube, onde um determinado bispo de uma determinada igreja, para motivar as ofertas para a construção de um empreendimento daquela denominação, ele traz para a plataforma da igreja, para o lugar onde se comunica a verdade, ele traz um indivíduo pseudamente endemoniado para fazer uma entrevista, e ele pergunta àquela pessoa, entre aspas, endemoniado, o que vai acontecer com esta pessoa que ofertar para esse projeto da construção deste empreendimento da igreja. Aí o indivíduo falava com uma voz rouca, simulando a voz de um demônio: vai prosperar. E o que vai acontecer com quem não contribuir? Tá lascado, eu vou atormentar. Então imagina que este tal diabo gera uma fonte de lucro inesgotável. Eu temo que nós tenhamos mordido a isca errada na história e tenhamos em nós um entendimento de um diabo maior do que ele de verdade é, mais poderoso do que de fato ele é, que assusta muito mais do que de fato deveria assustar.
Temo que nós estejamos com a mesma visão daqueles 10 espias que entraram na terra da promessa e voltam para declarar a Moisés: aos nossos olhos somos como gafanhotos diante deles. Ou seja, quando você tem uma visão inferiorizada de você, você se comportará de acordo com a visão que você tem de você mesmo. Quando aqueles 10 espias dizem para Moisés: aos nossos olhos, imagina, não é aos olhos dos gigantes, mas aos olhos deles, aos nossos olhos, somos como gafanhotos diante deles. E a partir daí, eles se recuam para obter a terra da promessa, porque sua visão reducionista de si mesmos os impede de tomar posse da terra. Os 2 outros, Josué e Caleb, dizem: aos nossos olhos, eles são como pães, os comeremos como quem come pães. O problema não estava no gigante nem na terra, mas na visão que cada um tinha de si mesmo. Não era o que estavam vendo, eram como estavam vendo. Esta semana eu estava dialogando com alguém no meio de comunicação e expus um pensamento para a pessoa. E ela do outro lado se irritou. E eu, percebendo a irritação dela, eu disse: novamente o Talmud tem razão. Nós não vemos o mundo como o mundo é, mas vemos como somos. Nós não lemos como o escritor escreveu, nós lemos como nós interpretamos. Tem filtros fortes em nós. Eu disse: não entendeu nada do que eu falei, se irritou de doido que é. Peguei o telefone para tirar a doidice e disse: qual é a sua dúvida? E me expressou a dúvida dele. Eu disse: não, meu amor, meu tom de voz é esse que eu estou te falando. Você leu um tom de voz que não estava em mim, estava dentro de você. Então, quando lemos as Escrituras, lemos com nossos filtros, lemos com fundamento. O meu grande dilema hoje com a fé são os fundamentos postos para nós andarmos nele. Se nós tivermos fundamentos equivocados, nós vamos nos perder. Este assunto do diabo é um deles, um fundamento errado. Por quê? A partir de um fundamento posto, nós neuroassociamos tudo. Comparamos o que recebemos com aquilo que já está dentro de nós. E se o que está dentro de nós, tão familiar e tão seguro, for um equívoco, nós vamos viver o equívoco ao compararmos coisas boas com as coisas ruins que estão dentro de nós. Se temos sobriedade, vamos entender uma coisa: há comportamentos familiares nossos que são péssimos, mas nós não os deixamos porque nos sentimos seguros, mesmo entendendo que aquilo não presta. Por exemplo, todo fumante, eu não estou aqui numa mensagem antitabagista não, mas imagina, todo fumante de bom senso vai chegar um momento que ele vai querer deixar de fumar, mas aquilo criou um